Diz o Nuno que está feliz. Título deste episódio: Não me desliguem na cara, que tenho a maior obra-prima da compra e venda de coisas na internet. Mas antes de mais, última hora chegou a uma das minhas várias mesas de trabalho. Já existem! O caso desta jovem influencer. Chama-se Wow Vicky. É o nome dela. Disseste influencer? Disse Está em inglesa? Influencer? Influencer. O que é que ela fez? Ora bem, ela revelou a melhor dica de sempre para cortarmos uma chamada telefónica quando estamos fartos dela. Porque há maneiras e maneiras de fazer isto. E muita gente, erradamente, acha que pode simular uma quebra de rede simplesmente desligando a chamada de repente. Ou seja, carregando no botão vermelho de terminar a chamada, não é? E qual é o problema? Do lado de lá, o que aparece no telemóvel é chamada terminada. Ou seja, a pessoa do lado de lá, se for esperta, percebe que a pessoa com quem esteve a falar lhe desligou descaradamente na cara. Qual a dica preciosa para simular um corte abrupto numa chamada? Diz Wow Vicky que o segredo é, a meio da conversa, colocar o telemóvel em modo de voo. Isto é maravilhoso. E isso fará com que do outro lado surja a informação de que houve um erro na chamada. Percebem a diferença? Do outro lado, a pessoa nunca poderá dizer se lhe desligámos o telefone na cara deliberadamente. Bora fazer o teste. Foi a rede. Liga para mim, Nuno. Foi entrar numa garagem, não é? Nuno, liga para mim. Isto é engenhoso. Liga para mim. Quer fazer este teste? Foi Tá bem. entrar numa garagem. Liga para mim. Portanto, Tá bem. ligas, eu atendo, não é? E depois não me apetece falar mais contigo. É isso. E eu ponho em modo voo e tu vais dizer o que é que aparece no teu telefone. Para que as pessoas possam acompanhar, irei então divulgar o número do Vasco Obrigado, para fazerem Pedro. a mesma coisa. É isso, já agora fazemos todo um teste nacional. Mas eu estupidamente ainda tenho dois números teus. Um deles é o certo e o outro é um antigo que vai dar a uma senhora. Olha, aponta lá para mim que eu digo qual é que é. É o de cima. De cima. É. Ok, vamos então testar isto. Vamos a isso então. Está a ligar. Isto é para tu veres o quanto este homem me liga. Sim, Ele sim. olha para os dois. Cá está, Nuno Marco, vou atender. Já está atendido. Sim. Ok. E agora vou pôr em modo voo. Sim. E já está. O que é que apareceu aí? Nada, continua a ouvir-te. E agora? Ah, não, desapareceu, caiu a chamada. Pronto, ok. Caiu, basicamente. Pronto, Diz-me uma ao menos coisa, caiu. não é o Caiu a mesmo chamada. efeito do que desligar o telefone na cara da pessoa? Parece que não. Ah, Diz não. que não. Diz Ok. que não. Diz que há um erro. Há telemóveis em que quando tu usas o botão vermelho aparece chamada terminada. E quando fazes isto é tipo erro na chamada. Portanto, a culpa é não foi isto. tua, não é? E a culpa não foi tua, Claro, sim. claro. Portanto, eu acho que isto é precioso para de facto podermos fugir ao contacto com pessoas. Estava só aqui a dar a dica aqui ao nosso Ricardo. câmara, ao Ricardo, para que depois na gravação, na altura em que tu mostraste o teu telefone. Claro, claro. Que desfoque. Então liga, Desfoque vai, da música. liguem. É isso, liguem para o Vasco. Liguem. Bom, malta, festa. Ontem caiu no Rua das colo. Flores. Ontem caiu no colo, já pela hora de dormir, uma coisa tão cómica e bizarra que me obrigou a mudar todos os planos que eu tinha para esta edição. Eu creio que vocês se lembrarão do Instagram LOLX, de que falámos aqui há uns tempos. Para quem não sabe, é um perfil de Instagram dedicado não apenas a anúncios surreais que se encontram no OLX, mas também a conversas insólitas entre vendedores e potenciais compradores. E foi graças ao LOLX que eu percebi que há uma quantidade alarmante de homens, por exemplo, que usa os anúncios de venda de sapatos colocados por senhoras para, como quem não quer a coisa, obter fotos dos pés das referidas senhoras. Aparentemente, este famoso site de vendas é terreno fértil para fetichistas de pés. E o método deles é sempre espetacular. Começa sempre com os sapatos são muito bonitos, mas precisava de os ver nos pés de alguém. Será que pode mandar uma foto? Claro. Enfim, eles tentam, não é? Depois, há outros que usam o OLX como se fosse o Tinder. E então vêm fotografias a acompanhar vendas de artigos de roupa e eles acham que essas são fotos da pessoa que está a vender, quando na verdade a pessoa que está a vender a roupa foi buscar as fotos à Zara ou à Mango, ou seja, à que loja for. E eles põem-se, essa blusa é muito bonita e quem a veste também. Bom, o Instagram LOLX coleciona estas pequenas glórias do mundo das vendas pessoais online. Mas uma das mais bizarras que eu vi na vida apareceu ontem. Alguém pôs um anúncio no site a dizer que vende um videojogo para a velhinha PlayStation 2. E o jogo em questão é o The Getaway, que eu por acaso lembro-me de ser um jogo muito bom. É uma espécie de um pré-GTA, uma história de gangsters passada em Londres. Mas pronto, é um jogo já com muitos anos, ou não fosse da PS2. E a pessoa que o pôs à venda, pô-lo à venda por acessíveis e módicos 5 euros. É então que a pessoa que o vende é contactada por chat, e isto está publicado lá, nós vemos as capturas de imagem da conversa. É contactada por chat, como acontece com potenciais clientes que querem tirar dúvidas sobre qualquer coisa. E o anúncio era bastante claro, na verdade. O jogo estava novo, estava à venda por 5 euros. E eis que chega então a mensagem de alguém a dizer: esse jogo vale ouro, 5 euros por esse excelente jogo é uma ofensa.
Ou seja, normalmente as pessoas queixam-se que as coisas são caras e tentam baixar o preço. Aqui mas ao eis contrário. um indivíduo que está revoltado porque o jogo está barato demais. E isto é só a ponta de um iceberg insano. Ele continua: esse jogo marcou imenso a minha adolescência. Na altura em que o jogo saiu, eu tinha os meus 15 anos. Será que um vendedor precisa de toda esta informação? Mas isto, relembra, ainda é só o começo. Ele continua: é uma ofensa pagar tão pouco por um jogo tão bom. Eu estou disposto a negociar outro valor, mas preciso de saber o motivo da venda deste jogo tão perfeito. Eu já não jogo videojogos há imensos anos devido ao facto de não existirem jogos como este. Com este foi diferente. Jogo de rigor e excelência e neste momento, no Mercado Livre, por apenas 5 euros. Isto é notável. É que reparem, o dinheiro nesta altura já nem vai para as pessoas que fizeram o jogo. Mas este homem é um purista dos videojogos e está revoltado, e muito revoltado, pelo abastardamento do valor de um jogo. Ele quer dar mais dinheiro ao indivíduo que o está a vender, porque ele acha que ele não está a valorizar aquela obra-prima. E ele continua: eu sei que o jogo já é antigo e é em segunda mão e provavelmente pirata, mas este jogo é demasiado bom e caso não tenhas completado a história deste jogo, completa. Após o fazeres, vais ver que apenas 5 euros por este jogo é um abuso. E por fim o vendedor responde. E responde a tudo isto com 2 linhas: não, o jogo é original. Se quiser comprar é 5 euros mais portos, obrigado. Resposta do potencial comprador a isto: é que a física do jogo é muito boa. É mesmo muito boa. Os gráficos são excelentes, tendo em conta a época. E quanto à história, e a partir daqui está tudo em caps, ok? A história é muito boa. Não existe nenhum jogo, ou filme, ou série, ou novela, ou anime, ou cartoon, ou outro que tenha uma qualidade de história tão boa como este magnífico jogo, que com pena minha nunca recebeu o devido mérito. E quase ninguém completou a história deste videojogo. E nem sequer fazem ideia do que é bom. Ó Marco, tens de falar mais vezes com a voz assim, pá. Sim. É mesmo gosto dessa cansativo, tua não é? Expressivo, não é? Isto começa a ser voz do francamente geek revoltado. sim, começa a ser assustador, não é? Aqui. E ele continua, eu não vou ler tudo porque senão nunca mais saímos daqui, mas vou ler algumas passagens selecionadas da vasta dissertação que este tipo faz no chat do OLX do vendedor sobre o jogo da Getaway. Reparem, se o pessoal da minha geração não conhece esta história, muito menos os putos a conhecem. E isso é algo bastante negativo, tanto para a sociedade em que estamos inseridos, como para os futuros donos do mundo, que irão aparecer neste mundo e que nunca vão conhecer a história deste jogo, porque ninguém proporciona a possibilidade de completar este jogo e ter uma dinâmica de vida completamente diferente e com imensas expectativas, quer dos usuários como de todos os outros que não cedem a história deste jogo. Que? Hã? Pois, Mas há mais, já me perdeu. Mas para, há mais. Pouquíssimas pessoas conhecem a história deste jogo e isso afeta negativamente tanto o mundo atual como o mundo futuro. A verdade é. Ó Marco, mas tu vais dizer quem é essa pessoa ou não? Mas se quase ninguém Vai descambar conhece. aí ou não? Vai chegar a esse ponto? Não, mas vai por caminhos muito surpreendentes. Quase ninguém conhece e é impossível que as pessoas deem o devido valor ao jogo. Mas eu não te julgo, nem a ti nem aos teus pais, ou o que seja, sejam lá quem forem os teus familiares e com quem vivas e quem te influenciou. quê? Provavelmente não conhecem o jogo, logo não te podem dar essas vivências. A minha madrasta recomendou-me este jogo e eu amei o jogo imenso e até hoje penso nele diariamente. A vida é curta e por isso devemos a vida aos bons momentos e às boas vivências. Ele pensa no jogo diariamente. Isto segue. Ele diz, a dada altura diz: o mundo não faz ideia da bênção que este jogo é. Eu passei a minha adolescência a jogar isto com a minha madrasta ao lado a ver e a adorar a experiência tanto como eu. Todos os dias eu ligo à minha madrasta e falamos deste jogo Oh, valha-me Deus. e eu gostava de voltar a repetir a experiência de passar tardes a jogar com ela. Porém, agora tenho as minhas responsabilidades. Mas isso não invalida nada. Eu posso dizer que amo muito mais a minha madrasta do que a minha mãe. Porque a minha madrasta presenteou-me com este magnífico jogo no dia da morte de minha mãe. E eu rapidamente esqueci a minha mãe ao ver os problemas que se passam neste jogo. E é por isso que eu não concordo com o valor do jogo, que é um jogo que realmente apresenta valor a nível de história e de experiência de vida. Este jogo ensina o valor da vida, coisa que nem a escola, nem a sociedade de hoje em dia nos pode ensinar. A vida vale apenas 5 euros? Nunca. Então não se pode vender um jogo que vale mais do que 1000 vidas por apenas 5 euros. Apenas pelo facto do jogo não ser reconhecido. Sabes como é que podia acabar? O senhor diz agora. E é por isso que eu acho que esse jogo, o Grand Theft Auto, devia estar mais caro. Mas é o Getaway. Peço que não foi engano. Sim. Mas atenção, isto E a madrasta disse isto que eu já não o posso ouvir. Isto tem mais umas imagina, curvas e contracurvas. Todos os dias ligar à madrasta para falar do jogo. Epá, isto é fascinante isto. Madrasta, lembras-te do Getaway? E em que contexto é que a madrasta lhe deu o jogo no dia em que morreu a mãe dele? É muito bizarro. Já foi para. Olha, estás tão triste, toma lá. Tua mãe morreu, mas toma lá um jogo. Eu mas sei pronto. que morreu a tua progenitora, toma lá um jogo. O texto segue. Mais à frente ele diz o seguinte: este jogo vale tanto. Vale a guerra, vale a paz, vale o amor, a paixão, a sabedoria.
sabedoria. Todas essas aprendizagens não se podem resumir a um CD pirata vendido apenas por 5 euros. Isto já deve estar para aqui um testamento. Não. Então, Mas falei o que sinto. Isso é tudo num só texto. É tudo num só texto. Mas falei o que sinto e agora sinto-me muito mais leve. Eu exalto-me sempre que falo e penso neste jogo e no facto de que todos deviam ter acesso à história deste jogo. E finalmente, fim da mensagem. Ele acaba isto. Pronto, acaba. Agora vou ler-vos o que respondeu a tudo isto o vendedor. Ui. Estão preparados? O vendedor responde: sim, sim. Mas atenção, será que isto travou o outro indivíduo, o potencial comprador? Não, porque ele a seguir escreve: não irei comprar, porque acho ofensivo comprar algo tão bom por uns simples 5 euros. Ao que o vendedor responde: ok, obrigado, até uma próxima. E podia tudo ter acabado aqui, não é? Mas não acabou. Não, o outro senhor responde: boa sorte na venda, mas vai pesar na consciência vender o jogo por esse preço. Ao que o vendedor diz: quer comprar, eu vendo-lhe por 50 euros. O que é uma boa resposta e que indicia que talvez com aquele senhor isto seja a melhor maneira de negociar. Só que nem assim. A resposta é: quanto acha que o jogo vale? Para si, todas estas lições de vida valem apenas 50 euros? A partir daqui o vendedor não deu mais estrela ao senhor. Já passem bloquear. Mas malta, isto é uma obra-prima da compra e venda no mercado livre. Isto é poesia, isto é cultura, isto é magia, isto é o Hamlet dos diálogos entre compradores e vendedores na internet. Que maravilha. Porque minha mãe, quando faleceu, Sim. as últimas palavras foi: filho, sempre que jogares Getaway, lembrar-te-ás de mim. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta.